Dia de nossa aulinha. Ficou faltando a gente concluir aquela nossa exposição sobre a circulação regional. Então, a gente tinha visto a parte de ciclones tropicais. Hoje a gente segue com a parte de ciclones extratropicais. Tá? No final da aula, eu vou passar a explanação para vocês sobre a interpretação das cartas sinóticas, que é uma atividade que vocês vão fazer em grupo. Ok? Vamos abrir aqui. Então, a gente tinha parado falando dos ciclones tropicais. Então, agora a gente vai para os extratropicais. Tá? Ciclone extratropical, eu vou sair do slide, que eu vou fazendo gesticulando, vai ser melhor para fazer esse pedacinho aqui. Então, o ciclone extratropical, ele nada mais vai ser do que o resultado da oclusão da frente fria. Então, lembra que a gente tinha visto na semana passada, que a gente estava falando que a frente fria, ela tem a massa de ar frio, ela avança mais rapidamente do que a massa de ar quente, ela tem uma velocidade mais alta. Então, a massa de ar frio, ela vai avançando sobre a massa de ar quente e ela vai empurrando, engolindo a massa de ar quente, retorcendo-se sobre si própria e jogando essa massa de ar, essa parcela de ar quente, essa massa de ar quente ali para cima, tá? Então, o ciclone extratropical, ele nada mais vai ser do que o resultado da oclusão da massa da frente fria. Então, ela vai se retorcendo sobre si própria, assim, né, pegando a massa de ar quente, joga a massa de ar quente lá para cima e fica só aqui esse nozinho, que seria a frente da massa de ar frio, que é a frente fria, né, tocando a sua retaguarda, tá? Então, esse nozinho que é formado pela oclusão de uma frente fria é o ciclone extratropical. Então, ele tem uma natureza diferenciada do ciclone extratropical, o ciclone tropical, quer dizer. O ciclone tropical, ele é formado de intensa convecção. No fundo é isso, né? Intensa convecção que existe numa porção ali mais quente do oceano, tá? O ciclone extratropical, não. Ele vai ser o resultado dessa oclusão da frente fria, tá? Então, ele não vai ter um braço nítido, né? Ele tem uma banda de nebulosidade no entorno dele, que nada mais é do que a linha da frente fria, o encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio, tá? Vamos ver se tem algum no wind interessante aqui pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Sempre tem, em volta da Antártida sempre tem alguns ciclones interessantes aqui. O que eu fiz? É que não tá aparecendo ainda para vocês, crianças. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, então o ciclone extratropical, ele vai ser sempre uma região de baixa pressão, e a gente consegue ver nitidamente aqui, ó, a linha da frente fria, ó, essa linhazinha aqui de descontinuidade, isso aqui tá perto da África já. Essa linha aqui que parece uma descontinuidade, e é uma descontinuidade mesmo na atmosfera, parece que os ventos eles vão subindo um morrinho e depois eles descem, tá?
Essa sensação que a gente tem de ver essa simulação do wind. Então, essa região aqui, desse morrinho, isso é a linha da frente fria. E esse olhinho aqui, que nada mais é do que um centro de baixa pressão, que é onde está terminando de subir a massa de ar quente. Isso aqui seria um olho do ciclone tropical, do ciclone extratropical, se é o que a gente pode falar de um olho, tá? Então, o ciclone extratropical é isso, nada mais do que uma frente fria oclusa, tá? Por isso que a gente vai ter sempre muitos ciclones extratropicais aqui no entorno da Antártida. Aqui tem um, aqui tem outro. Já cheguei a contar 12, assim, em torno da Antártida. Tem sempre bastante, tá? Porque as massas de ar frio que vão avançando da Antártida sendo trocadas pela massa de ar quente. A massa de ar frio vai sempre engolfando a massa de a massa de ar frio vai engolfando a massa de ar quente. Tá? Esse aqui tá bem bonito, cara. Adorei esse ciclone aqui. Esse aqui embaixo da África que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá muito nítido. Eu nunca consigo. Aqui, vai ser o tamanho ideal. Tá? Então, um centro de baixa pressão acoplado a uma banda de nebulosidade que nada mais é do que a frente fria. Vai ser essa cauda do ciclone. Perfeito? Agora vamos lá para o nosso slide. Hoje tá ventando pra caramba, Jesus. Isso que a gente tinha visto semana passada, tá? Então, ciclone extratropical, porque eles estão na área extratropical. Por que eles vão se formar justamente na área extratropical? Porque é justamente nessa região que a gente tem esse encontro de massas de ar quentes e frias, cuja oclusão vai fazer com que você tenha a formação do olhinho do ciclone, tá? O movimento deles, grosseiramente falando, é de oeste para leste. A gente tinha visto na aula de célula de Hadley que na região tropical do planeta os ventos sopram, grosseiramente falando, eles sopram de leste, sendo que no hemisfério norte eles sopram de nordeste e no hemisfério sul eles sopram de sudeste, que são os ventos alísios. Tá? Para a região extratropical, a zona entre os trópicos e os círculos polares, os ventos eles passam a soprar de oeste. Tá? A gente tem essas regiões anticiclonais ali mais ou menos sobre os trópicos. Então, as zonas, o giro do anticiclone vai fazer com que você tenha esse sentido de leste na região tropical e, grosseiramente falando, de oeste na região extratropical. Então, essa característica que eles têm aqui, né, um único braço de nebulosidade, essa banda de nebulosidade vai consistir justamente na frente fria. E o olho dele não é tão nítido quanto o olho de um furacão, propriamente dito. Tá? E aí, para você fazer a previsão do tempo desse bicho, razoavelmente vale a seguinte regra. Onde está com a banda de nebulosidade, você tem previsão de chuva. Onde você tem as porções mais abertas é tempo seco, tempo estável. Tá? Bom, quais condições são necessárias para a formação de um ciclone extratropical? Primeiro, a divisão aí entre o contraste, quer dizer, o encontro entre as massas de ar quente e massa de ar fria. Tá? A lógica te levaria a crer que o hemisfério norte seria mais ativo no sentido de produção de ciclones extratropicais, tá? Porque você tem ali uma variação de temperatura muito grande, você tem regiões ali que são muito quentes, razoavelmente próximas de regiões que são muito frias, tá? No entanto, não é isso que acontece. Onde é que eu vou ter a maior região produtora de ciclones extratropicais no globo? Aqui, ó. É o entorno da Península Antártica. Tá?
Por quê? Por dois motivos. Primeiro que se você pegar o hemisfério sul, comparar as temperaturas dele com o hemisfério norte, o hemisfério sul é bastante homogêneo em termos de temperatura. Então vamos dizer assim, a temperatura que você observa na região 5 graus sul de latitude ao longo do ano não é tão diferente assim das temperaturas que você observa em 30 graus, tá? Em média anual, tá? Diferentemente se for pegar para o hemisfério norte, sabe? Para o hemisfério norte, cada 5 graus de latitude que você anda para cima, cara, é muita diferença assim no tipo climático, tá? Para o hemisfério sul nem tanto, né? Pode reparar, interiorzão do Brasil assim, você não nota tanta diversidade climática quanto você notaria, por exemplo, atravessando essa mesma distância na Europa ou na Ásia, ou mesmo aqui pela Índia, né? Se você for pegar aqui uma região assim climaticamente comparável ao Brasil, que estaria no hemisfério norte, a África não seria por causa dos desertos, mas climaticamente comparável, a gente pode pegar aqui o subcontinente indiano, tá? Então, poucos graus de latitude que você anda aqui, você já tem unidades climáticas completamente diferentes, unidades paisagísticas completamente diferentes, né? Não é o que você observa na América do Sul, né? E na parte sul da África, tá? Então, o hemisfério sul ele tem uma homogeneidade de temperaturas muito grande. É mais ou menos, diminui muito pouco a temperatura média anual quando você sai do Equador e vai indo em direção ao trópico, tá? E passando do trópico também, né? Você não tem a instalação de climas verdadeiramente temperados aqui no hemisfério sul, tá? Diferente, você vai para a Europa, cada paizinho assim vai do sul da Alemanha e norte da Alemanha, você já nota uma diferença climática muito grande. Aqui não, no hemisfério sul parece que é tudo a mesma coisa, parece que é tudo a mesma paisagem, né? São extensas regiões com a mesma paisagem, com o mesmo tipo climático. Ok. Coisa muda de figura quando você atravessa o Círculo Polar Antártico. Tá? Aí sim, então eu tenho um hemisfério que é razoavelmente quente, né? Ao longo de toda a sua extensão, não muda muito assim a temperatura. Quando eu chego aqui no Círculo Polar Antártico, temperatura despenca, tá? Porque a gente já tinha visto, né? A Antártida é muito mais fria do que o Ártico. Então eu tenho um hemisfério, o hemisfério sul, ele é muito contrastante em termos de temperatura. A porção tropical e extratropical dele é razoavelmente quente, é bem homogênea, não tem muita mudança de temperatura aqui. Quando você chega aqui para a Antártida, você tem um continente que é extremamente gelado, tá? Então essa borda aqui, o entorno do Círculo Polar Antártico, cara, ele tá sob uma rampa térmica muito terrível, assim, muito forte, tá? Então aqui eu tenho intensa produção de massas de ar quente na porção tropical e extratropical do hemisfério sul, e aqui no polo, uma intensíssima produção de massas de ar frio e massas de ar muito frio, tá? Então esse contraste que é gerado entre dois tipos de massas de ar extremamente contrastantes é que vai favorecer a formação intensa aí dessa atividade dos ciclones extratropicais. Então é uma briga muito forte entre massas de ar quente e massas de ar frio, sempre com a massa de ar frio vencendo, ela engolfando a massa de ar quente, jogando lá para cima, tá? Então essa é uma primeira coisa, né? O fato de você ter essa divisão muito forte entre as temperaturas aí da maior parte do hemisfério sul, contrastando com a região polar do hemisfério sul. Segunda coisa que faz... Até aí você poderia pensar, tá, então o entorno da Antártida inteiro seria, né, o grande produtor de ciclones extratropicais. Sim, né, mas a região mais ativa mesmo é o Cone Sul. Tá? O Cone Sul é o cone mesmo, né, que é o finalzinho aqui da América do Sul, que pega o Chile, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o sul do Brasil. Tá? Por quê? De novo, sempre eu brigando com a Edna sobre a importância da geomorfologia para a climatologia. Aqui, ó, Cordilheira dos Andes. Tá? Então eu tenho uma massa de ar aqui que vem aqui da Antártida,
pela região do Pacífico, na hora que ela vai abater aqui nos Andes, é isso que vai gerar esse turbilhonamento necessário para desestabilizar a massa de ar, ela começar a fazer a sua oclusão. Tá? Então, barreiras de relevo, elas são extremamente importantes para o andamento da circulação atmosférica. Tá? Então, aqui você tem essa configuração, né, de um oceano imenso, que é o Pacífico. Então, massas de ar quente aqui, que vão atravessando o Pacífico inteiro, né? Encontrando de repente, do nada, surge uma barreira de relevo enorme, que são os Andes, tá? Aqui é que vai ocorrer esse encontro de massas de ar frio provenientes da Antártida, quentes provenientes do Pacífico e talvez até do Atlântico, tá? Turbilhonando muito mais intensamente aqui por conta de bater na cordilheira dos Andes. Tá? Isso acontece no hemisfério norte? Acontece. Tá? Só que não de maneira tão intensa, porque o hemisfério norte, o Ártico não é tão frio assim, né? E as rochosas, tá? Acontece aqui pelas rochosas, mas também o oceano ele não tem tão grandes dimensões aqui para você falar que esse mesmo ritmo de produção de ciclones extratropicais aconteceria no Canadá, por exemplo. Tá? Então, isso faz com que esse entorno aqui da Península Antártica e o finalzinho aqui do Cone Sul seja a maior zona produtora de ciclones extratropicais do planeta. Tá? Então, a presença aqui dos Andes gerando esse turbilhonamento na atmosfera e esse contraste muito grande de temperaturas entre o hemisfério sul polar e o hemisfério sul não polar, que tem essa homogeneidade boazinha aí de temperaturas. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Tá? Então a gente tem o Golfo do México como a maior zona de ciclones tropicais do planeta e o Cone Sul, né, a região da Cone Sul da América do Sul e a Península Antártica como as maiores zonas de ciclogênese extratropical. Tá? E aí fica a grande questão se a gente não poderia associar algumas outras entidades meteorológicas que a gente conhece bastante, ouve falar bastante no noticiário, se a gente não poderia associar essas entidades meteorológicas com a formação dos ciclones também, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que quando aparece no noticiário sobre a zona de convergência do Atlântico Sul. O que é a zona de convergência do Atlântico Sul? É uma extensa banda de nebulosidade que adquire mais ou menos um formato de S por sobre a América do Sul, ligando aqui a região amazônica com o sudeste brasileiro. Deixa eu sair aqui para vocês verem aqui no mouse. Então a gente tem essa porçãozona aqui, olha, vê se você consegue imaginar um link, né, entre aqui, ó, aqui a gente tem um ciclone, aqui no Atlântico, tá? E dá pra gente imaginar que essa banda de nebulosidade que a gente tem aqui sobre a Amazônia, ela nada mais é do que uma espécie de prolongamento da cauda do ciclone. Tá? Porque é isso que a gente observa. Todas as vezes que a gente tem uma passagem de ciclone aqui por sobre a Argentina, por sobre a região sul do Brasil, a gente tem também a produção dessa nebulosidade mais intensa sobre a região amazônica. Como se a massa de ar que está ali em cima da Amazônia, a massa equatorial continental, ela estivesse estável, ela estivesse parada e na hora que passa o ciclone, é como se fosse, sabe o caminhão que passa na rua assim e treme a janela da sua casa? Mais ou menos isso. Então, o ritmo de perturbação que o ciclone vai produzindo, ele vai se estendendo por ondulações, por teleconexões pela atmosfera e vai afetando outras áreas do planeta. Então, por que não pensar, né, de repente, que essa extensa banda de nebulosidade que a gente tem aqui por sobre a América do Sul, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, mais ativa durante o verão, né, ela seria nada mais do que um prolongamento da cauda do ciclone. Então, a passagem do ciclone gerando essa perturbação maior aqui por sobre a Amazônia, deixando
a bacia amazônica mais ativa em termos de formação de nuvens, e com isso também puxando essa umidade para o sul e sudeste. Porque pensa, né, o ciclone é uma área de baixa pressão, né? Será que ele não consegue atrair, né, um pouco dessa umidade aqui? Baixa pressão é para onde o vento está indo, tá? Então, se eu tenho um baita anticiclone, um baita ciclone aqui no oceano, é razoável a gente pensar que ele estaria atraindo essa umidade da região amazônica em direção ao sul e sudeste, tá? Então, de novo, a importância do entendimento aí de meteorologia polar para o entendimento da climatologia tropical. A passagem de um ciclone extratropical, que é o resultado de massas de ar polares, deixando as massas de ar tropicais e equatoriais mais ativas em termos de formação de precipitação. Tá? Então, a gente pode pensar isso, que a zona de convergência intertropical, ela nada mais vai ser do que um prolongamento da cauda de um ciclone que estaria ali em alto mar. Tá? E aí é divertido a gente ficar olhando ali em torno da Península Antártica como realmente, né, você tem aqui, né, os ciclones que eles realmente são paralelos à Cordilheira dos Andes. Como se ele batesse na Cordilheira dos Andes, a massa de ar frio ela bate na Cordilheira dos Andes e turbilhonou aqui para formar o olhinho do ciclone. Tá? Consequências disso pra gente, a gente já tinha comentado brevemente, assim, em aulas anteriores, né? Uma atividade muito intensa de ciclones extratropicais aqui no Cone Sul deixa o Cone Sul mais úmido, tá? Deixa o Cone Sul mais úmido, deixando aí, proporcionando, por exemplo, que a gente tinha comentado, o maior avanço da floresta atlântica no seu território original, maior avanço da floresta atlântica para o interior do continente. Então, essas porções aí de São Paulo, Paraná, não deveria ter uma floresta tão exuberante quanto como uma floresta tropical que é a Mata Atlântica. Então, originalmente, tem essa cobertura vegetal, por quê? Porque é uma região muito úmida. E é úmida por conta dessa umidade trazida pelas massas de ar frio no inverno. Tá? Então, essa atividade muito intensa dessas massas de ar frio, da formação de frentes frias aqui no Cone Sul, tem influência aí da posição dos Andes, o formato do continente é essa posição dos Andes paralela no sentido norte-sul, tá? Gerando esse turbilhonamento aí de massas de ar provenientes do Pacífico, tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Perfeito até aqui? Então, esses são os nossos ciclones extratropicais. Então, quando fala no noticiário, vai ter ciclone extratropical. Gente, toda frente fria oclusa é um ciclone extratropical. Sempre toda frente fria vai acabar em oclusão aí, formando o ciclone extratropical. Então, não se amedrontem, tá? Não tem nada de mais no ciclone. Às vezes ele pode se aproximar muito da costa. Mas até aí, né, não é um evento extremo. Um ciclone extratropical não é considerado um evento extremo. Agora os tornados. Tá? O que vem a ser um tornado? Nada mais é também do que a turbulência que ocorre ali dentro de um acumulonimbus e escapa da nuvem atingindo o solo. Então, dentro de um acumulonimbus, eu tenho vários tornados ali dentro. O nível de turbulência, o nível de velocidade do vento é aquilo que está pegando dentro de um acumulonimbus. Eventualmente, uma banda de turbulência vai escapar da nuvem e conseguir tocar o solo. Quando você vai formando o funilzinho, eu já vi aqui alguns, né? Quando eu falo, claro, que climatólogo é tudo retardado, né, cara? Eu já vi, tipo, formação de uma nuvem funil, assim, tipo, a uns 500 metros da minha casa, assim, quando eu morava no José Mendes, assim, tava bem bonito, assim, na frente do mar. E vai formar, torcendo pra nuvem funil tocar ali no mar e formar um tornado, cara, na minha cara, assim. Penso que eu estaria viva, né, se isso tivesse realmente acontecido, né? Mas a gente fica torcendo pra ver um tornado, né? Sem condição, né? Enfim.
A ideia é que quando tá formando um funilzinho, ele vai formando o funilzinho, tá? Enquanto não tocar o solo, a gente não chama de tornado. Enquanto ele tá formando o funilzinho, a gente chama de nuvem funil. Tá? Se tocar o solo, é que a gente chama de tornado. Tá? Se tocar o mar, não chama tornado, chama tromba d'água. Tá? Então, tornado é quando ele forma no continente, tromba d'água é quando ele forma sobre o oceano. Cuidado que a gente vê muita gente chamando de tromba d'água quando você tem uma chuva muito forte, ou então aquele deslizamento que vai rolando água do morro. Cara, aquilo é deslizamento, tá? Tromba d'água é um tornado que acontece no mar, tá? Então é uma área de baixíssima pressão ali, né? Vai esse vento de extrema velocidade, uma área de baixa pressão que escapou de dentro de uma cumulonimbus, tá? Diferentemente do furacão, o tornado tem dimensões muito reduzidas. Um furacão ele tem em média ali 400 quilômetros de diâmetro, tá? Ou de raio, quer dizer. O tornado ele pode aí vai ter em média um diâmetro de 400 metros. Tá? Então ele é muito menor, é bem pequeno e de muito menor duração do que um furacão. O furacão fica vivo ali 2 semanas, tá? O tornado, alguns minutos. Eles são muito efêmeros. Só que a velocidade dos ventos dele consegue ser mais intensa do que o furacão. Então é muito trivial que tornados alcancem ventos de até 500 km por hora. Tá? Para furacão, não. É bem difícil você ter furacão acima de acho que só teve pouquíssimos furacões com mais de 300 km por hora de velocidade de vento, tá? Tornado não, pode atingir aí os 500 km por hora, não é difícil de acontecer. Só que eles são muito reduzidos, né? De dimensão muito reduzida. Então, tipo, eles só vão destruir basicamente a cidade ou até o bairro por onde ele passar, tá? Longe de onde é muito longe, né? Poucos quilômetros depois por onde ele passou, você não vai notar nenhum dano significativo. Tá? Quais são as áreas do globo mais propícias à ocorrência de tornados? De novo, essas zonas do planeta que tem esse forte contraste entre massas de ar frio e massa de ar quente. Porque se o tornado ele depende da formação de uma cumulonimbus, e a cumulonimbus é uma nuvem de tempestade. Qual é a formação? Uma das condições ótimas para a formação de tempestade? Encontro de massas de ar, né? A produção de chuva frontal. Um encontro muito violento entre uma massa de ar muito quente e uma massa de ar muito fria vai produzir uma subida muito violenta, muito rápida da massa de ar quente, produzindo uma cumulonimbus muito carregada. Tá? Então, zonas onde eu tiver contraste muito grande entre massas de ar frio, massa de ar muito frio contrastando com massas de ar muito quentes, é onde eu vou ter a maior formação de tornados. Então, quais são as regiões do planeta mais propícias a isso? Em primeiríssimo lugar, o território dos Estados Unidos, que a gente já tinha visto quando a gente estava falando de furacões, que o sul dos Estados Unidos é muito quente, em contrapartida, o norte dos Estados Unidos já é bastante frio, né? Em poucos milhares de quilômetros você já tem aí um contraste muito grande dessas massas de ar produzidas ali. Então, o Golfo do México muito frio, muito quente, e o norte dos Estados Unidos, sul do Canadá já bastante frio. Então, esse miolão, aquela planície central dos Estados Unidos, ali que a gente vai ter a maior formação de tornados do globo. Tá? Aproximadamente 70% dos tornados que acontecem no planeta acontecem sobre o território norte-americano. Quem fica em segundo lugar? O estado de Santa Catarina, onde ocorrem aproximadamente, né, no Brasil acontecem aproximadamente 10% dos tornados do globo, e o campeoníssimo, né, a unidade da federação campeoníssima na formação de tornados é o estado de Santa Catarina. Costumo dizer que é o melhor estado do Brasil para se estudar climatologia. Aqui tem furacão, aqui tem frente fria, aqui tem tornado, aqui tem absolutamente tudo. Por quê? Porque pela sua posição geográfica, nós estamos justamente nessa região de transição entre a porção mais quente do planeta, né, a região tropical, e a porção mais fria ali próxima
da Antártida. Já estamos ali no meio do caminho para a Antártida. Somando-se o fato ali, a presença da Cordilheira dos Andes ali do lado, que auxilia ali o turbilhonamento para formar as frentes frias e avançando aqui sobre o território brasileiro, fechou. Né? Sempre vai ter uma massa de ar frio passando por aqui e sempre vai ter uma massa de ar quente passando por aqui também. Tá? Tecnicamente, a época mais propícia do ano para a formação de tornados é na primavera. Tá? Por quê? Porque é onde você tem as massas de ar frio ainda bastante ativas, ainda muito intensas, e já começando a vir as massas de ar quente. É esse o contraste que a gente precisa. Então, tipicamente, a época de tornados é na primavera, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Então, não se espantem, né? Quando a gente vê tornado aqui em Santa Catarina, é normal. Tá? É menos do que os Estados Unidos? Sim, mas acontece. É o campeão, é o estado campeão no Brasil. É o estado campeão no hemisfério sul. Tá? Bom a gente ter esse título, assim. Alguns eventos extremos aqui são bem interessantes aqui no estado de Santa Catarina. Somos o campeão de tornados do hemisfério sul. Certo? Aí uma fotinha dele, bonitão aí. Então, isso nada mais é do que uma turbulência de dentro de uma cumulonimbus. Então, dentro de uma cumulonimbus tem vários. Tanto que pode acontecer de uma única cumulonimbus formar vários tornados. Aí fica 3, 4, 5, assim, dançando um em volta do outro, assim. Pensa. A gente já fica se amedrontando com um só. Pensa 2 ou 3, assim, juntos. Ah, mas acontece. Escala de velocidade dos tornados. Tá? A gente, tipicamente aqui no Brasil, F0, F1 são os mais comuns, tá? Indo até o F5, que estaria aí na casa de até 500 km por hora, tá? Não está excluída a possibilidade de acontecer um maior, assim como nos furacões, mas fisicamente é muito raro, tá? A força seria necessária para sustentar um bicho desse, tá? Alguns casos especiais de outros fenômenos atmosféricos diferentões também. A microexplosão. A microexplosão, a gente pode imaginar ela como se fosse um tornado ao contrário. Tá? Então, assim como o tornado, ele tem, né, o seu conezinho, a parte mais fina dele, tocando o chão, a parte mais grossa está em contato com a nuvem. Tá? Na microexplosão, ao contrário. A parte mais aberta dele é que está em contato com o chão, e a parte mais fininha é que está em contato com a nuvem. Tá? Então, é uma parcela de ar que escapa da cumulonimbus, tá? uma bolha de ar que escapa da cumulonimbus e, tchum, de repente, ela cai no chão. Tá? Muita gente confunde, né? Fala que é uma ventania mais forte, a galera confunde com tornado, mas a microexplosão ela é invisível. Tá? O tornado, você vê o cone da nuvem. Tá? A microexplosão você não vê, não tem formação de nuvem, tá? Porque é um ar descendente, tá? Uma bolha de ar que escapa da cumulonimbus. Tá? E aí você vai sentir esse vento na hora que ele bate no solo, que ele vai se deslocar na vertical, ou na horizontal, é aí que você vai sentir esse vento batendo bem intensamente mesmo. Tá? A representação aí, o desenho que está mostrando aí no slide é a representação de um aeroporto, tá? Porque as microexplosões elas foram descobertas pela meteorologia aeronáutica. Tá? Foram alguns acidentes aéreos que aconteceram que derrubavam o avião do nada, né? Simplesmente jogava o avião longe, um vento mais intenso. Tá? Como é que faz para prever isso, professora? Não prevê. Tá? Furacão, você consegue prever, né? Você consegue observar numa imagem de satélite. Tornado e microexplosão não se prevê. Tá? Porque eles têm uma formação muito rápida, né? São poucos minutos ali para a formação. Você pode intuir que existe probabilidade de acontecer, ou seja, quando você tem uma cumulonimbus muito carregada. Tá? Mas dizer exatamente onde vai acontecer um tornado, onde vai acontecer um furacão, não. Isso não é possível. Tá? Por isso que na aviação você não pode nem pensar, ainda que não tenha, né, ainda que você não esteja vendo
uma turbulência muito grande dentro de uma cumulonimbus, se tem uma cumulonimbus em cima do aeroporto, você não pode pousar. Tem que ficar esperando ali, aquela coisa de ficar dando voltas em torno do aeroporto, esperando condições de pouso, mas em hipótese alguma você pode pousar quando tem uma cumulonimbus em cima do aeroporto, porque ela corre o risco de derrubar o avião se ocorrer uma microexplosão, já que a gente não consegue prever. Tá? Já fui prejudicada bastante por causa dessa condição. Já teve uma vez que eu estava aqui, né, chegando aqui em Floripa. Cara, o avião estava em cima da ilha do Campeche já, vocês não têm noção. Ele pegou e arremeteu. Voltou para Curitiba para esperar passar a tempestade. Aquela sensação de vou chegar em casa cedo hoje. Não. Não interessa não interessa onde você tá, não interessa o que tá acontecendo. Não pode pousar se tiver uma cumulonimbus em cima do aeroporto. Esse é bem legal, né? Todo mundo já viu isso daqui, né? Talvez não tão bonito quanto está na imagem, mas vocês já viram esse fenômeno, que é o Dust Devil. Tá? Em português, não sei se a palavra redemoinho, mas eu acho que o termo em inglês é muito mais legal, né? O diabo da poeira. E a galera fala que é o Saci, que tá passando aí que provoca esse turbilhonamento, enfim. Né? Nada mais é do que um furacãozinho assim em pequena escala. Numa região de baixa pressão, algum pedacinho do chão que tá extremamente quente, e aí forma um mini centro de baixa pressão ali sobre o solo. Esse ar, ele esse ar fica muito quente, ele vai subindo em pequeníssima escala, isso, claro, vai subindo e ele vai, então, sugando o ar do entorno. Tá? Isso pode acontecer numa região de areia para formar esse turbilhonamento bem grande. Aí, aqui embaixo tem um link para um videozinho, se vocês quiserem assistir, bem interessante. Mas a gente observa isso também em microescala, com as folhas no chão. Todo mundo já viu isso daí. Né? As folhas do chão, o lixo que tem na rua começa a girar. Tá? Então é o mesmo fenômeno, só que em escala bem menor. Então um centrinho de baixa pressão, uma regiãozinha ali que, por aquela característica do asfalto, da calçada, ficou muito mais quente do que o entorno. Esse ar subiu, né? Formando ali um centro de baixa pressão, e ali o ar do entorno vai ir em direção a esse centro de baixa pressão para compensar essa subida do ar. E assim levando junto o lixo, as folhas, a poeira, whatever. E não faz nada esse bicho, né? Só do mesmo jeito que surge, desaparece também. Tá? E sempre fica a pergunta, né? Já que a gente está falando de ciclones e de tornados, quais seriam, né, a evolução desses fenômenos em relação ao aquecimento global? A gente já tinha visto na aula passada que, na verdade, a tendência dos furacões, da atividade dos furacões, seria diminuir sob um cenário de aquecimento global. Por quê? Porque, sim, o furacão, para ele acontecer, ele precisa de uma água do mar mais quente. Então, o mar mais quente formaria essa primeira condição para a formação de um furacão. Só que não basta ser o mar mais quente. Existem várias outras condições que têm que acontecer todas ao mesmo tempo, isso a gente tinha visto na semana passada, para que ocorra a formação de um furacão. Então, quando eu tenho, se sob um cenário de aquecimento global, o que se prevê é uma redução do gradiente térmico do Equador para o polo, ou seja, os polos vão ficar mais quentes, o Equador nem tanto, mas os polos ficando mais aquecidos, então eu reduziria a diferença de temperatura que eu tenho entre o Equador e o polo. E se a função de o furacão se forma justamente porque ele está levando excedente de energia para onde eu tenho falta de energia, que seja a região polar, se essa diferença não é tão grande, os mecanismos de transporte de energia também não serão tão intensos assim, tá? Vai continuar existindo? Vai, né? Mas eles vão ser menos frequentes e mais intensos. Seria essa a lógica física correta da gente pensar, né? Então a gente não pode pensar só em termos de aumento da temperatura do mar, tá? Se a gente pensa em diminuição do gradiente térmico entre o Equador e o polo, você teria uma
uma redução aí da atividade dos furacões. Mas, de qualquer forma, existe na mente das pessoas uma percepção de que os eventos extremos, os chamados eventos extremos, estão ficando mais intensos. Tá? E aí a gente coloca para vocês duas perguntas. Né? Até que ponto essa nossa sensação de que os eventos extremos eles estão ficando mais frequentes e mais intensos não se deve muito mais a uma melhor cobertura da mídia do que efetivamente a ocorrência desses eventos? Porque se você for pensar 40, 50 anos atrás, uma chuva mais forte que acontecesse no Japão, ninguém saberia. Ninguém ia ficar sabendo. Tá? Contrapartida hoje, qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, você fica sabendo imediatamente. Chega ali no Facebook, no Zap, você liga a televisão, tá tudo muito conectado. Tá? Então, tudo que tá acontecendo no mundo, todo mundo fica sabendo imediatamente. Tá? As pessoas hoje têm câmeras. Pensa, antes quando acontecesse um tornado no interiorzão, ninguém filmava isso. Hoje você filma, você joga na internet, fica todo mundo sabendo que aconteceu um tornado ali no campo, na roça. Tá? Então, até que ponto a gente não está tendo essa sensação de que os eventos extremos eles estão mais frequentes devido a essa mídia mais eficiente, essas tecnologias de comunicação mais eficientes, mais rápidas que nós temos nos dias de hoje? A própria condição de previsão do tempo, a gente tinha visto, os satélites meteorológicos eles começam a ser atuantes em 1970. Antes disso, a gente não tinha como ver uma imagem de satélite de um furacão. Então, poderia sim acontecer um furacão no meião do oceano que ninguém ia ver, ninguém ia ficar sabendo. Tá? A gente só sabia de um furacão quando ele atingia a costa. Hoje não, a gente tem toda a superfície do planeta monitorada. Não interessa onde está acontecendo o furacão, a gente consegue saber que ele está acontecendo. Tá? Então, essa melhor tecnologia de previsão do tempo, melhor tecnologia de comunicação, né? Até que ponto a nossa sensação, né, de eventos extremos mais frequentes e mais intensos não se deve a isso. Segunda coisa, né? A noção de que a gente tem mais estragos também. Tá? Até que ponto a gente não tem essa noção de que os eventos estão provocando mais prejuízo porque a gente se coloca em situações de risco, porque a gente ocupa áreas de morro, porque a gente ocupa os litorais, a gente ocupa aquele sulzão dos Estados Unidos que está riquíssimo e cada vez enricando mais, né? Cada vez mais superhabitado e a população se mudando muito para lá está se expondo à área de furacões. Então, até que ponto a gente não está mais se expondo, as cidades crescendo mais, uma urbanização mais desordenada, uma urbanização mais sem cuidado, tomando áreas de morro, tomando várzea de rio, tomando litorais. E aí, quando acontecem os eventos extremos, quando acontece um furacão, quando acontece um tornado, quando acontece uma enchente, whatever que possa acontecer, que vai ter um prejuízo financeiro e humano maior. Mas não por causa do fenômeno em si, e sim porque a gente está se expondo mais ao risco. Tá? Então, por tudo isso, até que ponto, né? Então, a gente não consegue prever adequadamente a tendência desses fenômenos, já que a gente tem séries de dados muito, muito curtas, a gente tem falta de registro desses fenômenos, a gente não consegue fazer uma modelagem adequada para conseguir prever tendências desses fenômenos, justamente porque eles são mais raros e menos previsíveis. Então, como que a gente pode afirmar, né, qual é que eles estão mudando e qual seria a tendência deles? Tá? Vou colocar para vocês, vamos ver se vai funcionar, um videozinho que eu acho fantástico a respeito dessa sensação que nós temos aí de aumento dos fenômenos e se na verdade não é a questão de que nós é que estamos nos colocando sobre as áreas de risco. Tá? É o dia que o Raul Seixas, um dos maiores sábios da história da humanidade, foi atropelado por uma onda de ressaca e a Glória Maria está entrevistando ele lá no Rio de Janeiro. Vamos ver. Não, pera, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se a minha internet vai colaborar hoje.
defende a natureza, o que você acha dessa ressaca? Eu acho que é uma coisa profética, já está na profecia. Porque, inclusive, eu acho que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está abaixo do nível do mar. Então, isso eu acho que é um primeiro vômito, assim, o primeiro anúncio. Olha lá, compadre, lá aterrou, então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas. E quem dançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Quer dizer, ainda bem que são para segurar a barra de onda, sabe? Eu tô a favor, a onda tá certa. A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, botar edifício. Aí tomara que arrebente esse edifício todo aí, não arrebente. Você tá entendendo? Eu sei que eu dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza dá certo. Conseguiram escutar, crianças? Sim? Sim? Beleza. Uhum. Cara, isso pra mim é a maior genialidade da história do planeta, cara. A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro e de edifício. Cara, sensacional, cara. Tipo, a gente tem tanta gente com os pós-doutorado da vida falando que o planeta tá louco, o clima tá louco. Mas por que, cara? Você coloca uma fileira... Você já visitou Copacabana? Você já visitou o Leblon, cara? Aquela fileira de edifício, assim, né? Louca na cara da praia. E quando vem uma onda que pega ali toda a rua, você acha que o clima é que tá louco. Mano, surreal. Cara, a ressaca sempre passou por ali. O mar tá ali há mais de 200 milhões de anos. Cara, ele vai continuar... 200, não, acho que uns 60, né? Mais ou menos aí agora que a gente separou ali da África. Uns 60 milhões de anos ali que tá o mar ali. Cara, ele tá passando ressaca ali há 60 milhões de anos. Ele vai continuar passando. Não é porque você construiu aquela fileira de prédio ali na beira da praia que você tá falando pro mar que ele não pode mais passar ali. E se você conhece também o Rio de Janeiro, você sabe, a maior parte da orla do Rio de Janeiro ela não é natural, ela é antropogênica. Aquilo tudo é aterro. Cara, ou seja, aquilo era mar. O mar tá simplesmente pegando o que é dele. Você acha que é o clima que tá louco, cara? Cara, isso pra mim é que é loucura, cara. Então, esse vídeo do Raul, assim, é uma pérola de sabedoria, cara. O cara não fala coisa com coisa ali no começo. Você pensa que é mais um doido que tem ali passando na rua, mas tem essa sagacidade, essa inteligência suficiente pra perceber, cara, errado somos nós. Errado somos nós que tá colocando esse monte de construção aí em área de risco. Sabe, a natureza tá se lixando pra você, ela tá continuando fazendo o que ela sempre fez, é o movimento que ela sempre fez. E vai continuar fazendo, não interessa o tipo de construção que você coloque ali, tá? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, até que ponto é a natureza mesmo que tá sofrendo essas mudanças, ou somos nós que estamos nos expondo mais ao risco? Cara, esse é o melhor vídeo do mundo, cara, esse eu adoro. Seguindo aqui, então. Agora sobre o El Niño. Essa ciclicidade, o El Niño, ele significa um aquecimento, não sei se a gente pode dizer acima do normal, né? Não sei o que é normal na natureza, mas é um aquecimento da região das águas do Oceano Pacífico em virtude da inversão da circulação da célula de Walker. O que seria a inversão da circulação da célula de Walker? Seria o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sei que o mapa está invertido, tá, gente? Mas forcem a imaginação um pouquinho. O que a gente chama de circulação habitual da célula de Walker é a ideia de que eu tenho uma pressão mais alta aqui no Tahiti, mais ou menos, cadê o Tahiti? Mais ou menos por aqui. É aqui no meião do Pacífico, exatamente onde ele está, eu não vou conseguir localizar agora. Enfim, eu tenho uma pressão mais alta aqui no... é mais baixa aqui no... Não. É alta, é baixa. Agora eu me confundi. Pera, deixa eu ver se eu lembrar.
quarentena tá me lesando já. Então, alta aqui no Tahiti e baixa pressão aqui em Darwin, na Austrália. Isso é o que a gente chama de circulação habitual, né? Alta no Tahiti e baixa em Darwin. Então, qual é a ideia? O vento sempre vai soprar da alta para a baixa pressão. Então, qual vai ser o sentido? Do Tahiti, imaginando aqui que a gente está no globo, né? Do Tahiti em direção a Darwin, na Austrália. Tá? O que acontece quando eu tenho essa circulação? Tá? Aqui, o vento ele vai soprar, então, predominantemente da América do Sul em direção à Austrália. Tá? Aqui eu tenho uma corrente marítima fria, passando pela costa da América do Sul, que é a corrente de Humboldt. Ela acompanha a costa da América do Sul e depois ela fica mais ou menos paralela ao Equador, correndo em direção ao Pacífico. Então, se eu tenho a pressão mais elevada aqui no Tahiti e mais alta em Darwin, a corrente marítima, a trajetória dela, que é levada pelos ventos, vai ser favorecida. Tá? Então, esses são anos em que ela fica mais fortalecida, digamos assim. Essa seria a situação normal, é você ter esse ciclo da corrente de Humboldt invadindo áreas maiores do Oceano Pacífico. O ano de El Niño acontece o contrário. Então, eu tenho alta pressão aqui em Darwin, na Austrália, e baixa pressão aqui no Tahiti. Então, o vento vai soprar ao contrário, vai soprar da Oceania em direção à América do Sul. Tá? Então, saindo aqui da Oceania, indo em direção aqui à América do Sul, esse vento ele vai brigar com esse vento habitual que leva a corrente de Humboldt em direção ao Equador. Tá? Então, vai trazer para cá, né, são ventos equatoriais que vão ser trazidos aqui em direção à América do Sul, reduzindo a atividade da corrente de Humboldt. Tá? Então, fazendo uma invasão de águas mais quentes aqui desse Pacífico tropical aqui da Indonésia, fazendo essa invasão de águas mais quentes em direção à costa da América do Sul. Então, isso aqui é o El Niño. Essas águas mais quentes aqui, né, tem uma circulação invertida. Habitualmente, o mar vai da América do Sul, essa que é a circulação oceânica, saindo essa água mais fria aqui da corrente de Humboldt, indo em direção ao Pacífico Equatorial. O El Niño é o contrário disso. Tá? Quando eu tenho o Pacífico Equatorial invadindo a corrente de Humboldt. Tá? Por que acontece isso, professor? Só Jesus. Ninguém até hoje sabe qual é o mecanismo que produz essa inversão. Já se aventou a hipótese de manchas solares, já se falou de tsunamis no oceano profundo que mexem com a circulação oceânica. Cara, mas ninguém nunca chegou a uma conclusão efetivamente sobre o que produz essa inversão da célula de Walker. Tá? Por enquanto a gente só tem hipótese. Tá? Então essa aqui é a situação que eu tinha acabado de falar. A situação habitual seria alta pressão no Tahiti e baixa em Darwin, com o vento soprando da América do Sul em direção à Austrália. Que isso intensifica a corrente de Humboldt, e a corrente de Humboldt é fria, isso vai resfriar o Oceano Pacífico. Então, seria a situação de neutralidade. Quando isso está muito forte, muito intenso, é o que a gente chama de laninha, que vai resfriar as águas do Pacífico. A situação invertida, que é o El Niño, é só você trocar. Então, eu tenho baixas pressões no Tahiti e altas em Darwin, então o vento vai soprar da Oceania em direção à América do Sul. Tá? Então, isso enfraquece a corrente de Humboldt, então trazendo essas águas quentes tropicais do Equador em direção à costa da América do Sul, que é o que nós chamamos de El Niño. Tá? Esse fenômeno é muito antigamente já conhecido. Tá? Tem antes aqui os efeitos dele pro globo. Tá? Como você tem esse aquecimento da região do Pacífico tropical e equatorial,
por um mecanismo que a gente chama de teleconexões, que seria no popular chamado de reação em cadeia, tá? Mas em meteorologia a gente usa o termo teleconexões, tá? Um efeito que vai provocando um outro efeito, que vai provocando um outro efeito, que vai provocando um outro efeito, e vai produzindo diferenciações climáticas aí pelo globo, tá? Então, por exemplo, o ano de El Niño é um ano em que enfraquecem as monções na Índia, tá? Você vai ver aqui para junho, julho e agosto, você vê ali para a Índia, você vai ver um clima mais seco, tá? Que seria o período de monções, né? O verão. Então, é quando você tem seca por ali. Aquelas monções tradicionais, elas não vão acontecer. Para o Brasil, quais são as consequências da ciclicidade de El Niño e Laninha? Fica mais quente, tá? A gente está muito próximo ali, como a América do Sul é a mais atingida, então aqui fica muito quente quando tem esse aquecimento do Pacífico, tá? E o sul do Brasil fica mais chuvoso. Nordeste fica desgraçadamente seco em ano de El Niño, mas o sul do Brasil fica mais chuvoso, tá? Laninha. Laninha é o contrário. Né? Você vai observar as monções na Índia mais intensas, tá? Mais chuvosas. E aqui no Brasil, o sul, que fica mais úmido quando tem o El Niño, ele fica mais seco quando tem Laninha. E o Nordeste, que quando tem El Niño, fica mais seco, Laninha ele fica mais chuvoso. Tá? Por quê? Porque uma das condições necessárias para chuva no Nordeste seria as frentes frias conseguirem atingir lá. Tá? Então elas passam um pouco mais intensas aqui pelo Sudeste, tá? E vão gerar precipitação muito mais acima, muito mais ali para o Nordeste. Então anos mais frios são anos mais chuvosos para o nordestino. Tá? É um fenômeno que já é bem conhecido, tá? Os navegadores espanhóis já tinham notado uma diferenciação ali quando tá viajando pela costa do Peru, Equador e Chile. Já tinha notado que tinha ano que era fácil fazer essa viagem, tinha ano que era mais difícil, tá? Então, se eu tô com uma viagem facilitada indo de norte para sul, ou seja, para ir do Equador em direção ao Chile, significa que eu tô indo a favor dessa corrente. Essa corrente que está vindo, se a corrente está vindo de norte para sul, então é a água quente que está invadindo a costa da América do Sul. Isso é uma situação de El Niño. Ao contrário, se a viagem era mais fácil do Chile em direção ao Equador, significa que eu estou a favor de uma corrente que está indo de sul para norte. Então é a corrente de Humboldt está mais ativa. Isso é o ano de Laninha, tá? E ao que parece os incas também tinham percebido já essa ciclicidade, tá? Por quê? Porque é uma corrente marítima fria, vocês que serão bons alunos de ecologia e de oceanografia, vocês vão observar isso. Uma corrente marítima fria, ela favorece a atividade pesqueira. Porque a corrente marítima fria, ela não é fria só porque ela vem do polo. Ela é fria porque ela é uma região de ressurgência, ou seja, uma água de subsuperfície que vai reaparecer na superfície. Vocês vão ver isso em oceanografia. Então, o que acontece? As águas superficiais, elas são pobres em nutrientes. Por quê? Porque tem muito consumo. É a mesma lógica do solo amazônico. Você já viu aqueles papos de que o solo da Amazônia, ele em si é pobre, porque a fertilidade dele depende de toda a matéria orgânica que é depositada pela floresta? É mais ou menos isso que acontece com as águas oceânicas, tá? Elas em si são pobres porque as águas tropicais, elas são pobres em nutrientes justamente porque tem muito consumo. A nutrição delas depende justamente dessa reciclagem de nutrientes que acontece ali na superfície oceânica. Com a corrente marítima fria, isso não acontece, tá? Porque a corrente marítima fria, ela vem de subsuperfície, que é uma região oceânica ali, tipo 500 metros, vamos imaginar, de profundidade, que você já não tem mais uma vida tão exuberante nessa região oceânica. Então, ali tem bastante, eu tenho superávit de nutrientes, o consumo ali não é tão intenso. Então, quando isso aflora para a superfície, quando eu trago essas águas cheias de nutrientes para a região tropical, aí eu junto a fome com a vontade de comer. Né? Eu vou ter muitos nutrientes na água e uma água um pouquinho menos fria, quando ela chega ali na região tropical. Ali eu tenho a produção pesqueira incrível, né? Aí vai acontecer o milagre da multiplicação dos peixes, tá?
Então, por onde passa uma corrente marítima fria, você tem uma pesca favorecida. Então, em anos de laninha, que a corrente está mais intensa, então a pesca era maravilhosa. Tá? Só que, em contrapartida, ano de laninha vai ser mais seco também para o litoral do litoral oeste da América do Sul. Tá? Então, a agricultura ficava ruim para os índios. Tá? Então, eles perceberam essa ciclicidade. Ano que a pesca era boa, a agricultura era ruim, que é ano de laninha. E aí, o contrário. Ano que a pesca era ruim, que não tinha peixe, a agricultura era boa, por quê? Porque eu tenho El Niño, eu tenho água quente ali no oceano, eu tenho pouco nutriente no oceano, mas está trazendo chuva pro continente. Então, facilitava a agricultura. Tá? Então, eles já tinham, os incas já tinham percebido essa ciclicidade, depois os navegadores espanhóis percebem essa ciclicidade, só mais recentemente que a gente vai entender, né, vai dar esse nome de El Niño e Laninha. Mas a causa essas variações, isso até hoje é uma incógnita. Tá? Por que demora tanto, tá, para a gente saber se está em El Niño e Laninha? Se vai ser ano de El Niño, vocês já devem ter tido a sensação. Ano que vem vai ser ano de El Niño ou vai ser ano de Laninha? Ninguém sabe. Tá? E os caras demoram muito para dizer, vai se confirmar o El Niño, fica toda hora passando no jornal. Vai se confirmar o El Niño, fica meses passando se vai se confirmar um El Niño ou se não vai. Então, como é que você faz para saber para a definição de El Niño e de Laninha? Então, são anomalia de temperatura, no caso de El Niño. Anomalia positiva em 0,5 graus no mínimo por 5 trimestres móveis consecutivos. O que significa isso? O que é um trimestre móvel? Você pega janeiro, fevereiro, março. Isso é um trimestre. Trimestre móvel, eu tiro o primeiro e coloco o próximo. Então, um trimestre móvel. Janeiro, fevereiro, março. O próximo trimestre móvel é fevereiro, março, abril. O próximo trimestre móvel é março, abril, maio. O próximo trimestre móvel é abril, maio e junho. E assim sucessivamente. Então, 5 trimestres móveis consecutivos, eu tenho que ter uma temperatura pelo menos 0,5 acima da média. Tá? Numa região ali do Oceano Pacífico que vai de 5 norte a 5 sul, 120 a 170 oeste. É esse quadrado. 5 norte a 5 sul, 120 a 170 oeste. Essa é a região que a gente utiliza para definir o El Niño. Vou mostrar para vocês daqui a pouco na tabela. Então, a gente tem aqui desde 1950, que a gente tem esse monitoramento mais exato, digamos assim, até 2015. Esse último registro aí dessa imagem, tá? Então, o que a gente nota? Aí, a gente tem uma alternância bem interessante de anos de El Niño com anos de Laninha. Mas se você for olhar... já dando spoiler do próximo slide. Se você for olhar, né, já dá para perceber uma certa ciclicidade. Professora. Aí. Oi. Pra mim não tá compartilhado. Não tá compartilhado? Ai, meu Deus. Não. E por que vocês não me avisam? Eu tô aqui mó empolgada falando. Pra mim também não, professor. Deixa eu colocar aqui, peraí. Nesse momento a gente colocou o vídeo do Raul Seixas. Ai, gente, quando é assim, você tem que me avisar. Aqui. Então aqui, desde 1950 até 2015. Então, vermelho é ano de El Niño, azul é ano de Laninha. Salta à vista, pega esse evento aqui que vai entre 1997 e 1998, né, que foi o El Niño mais intenso que nós tivemos e é conhecido na literatura climatológica como o El Niño do século. Tá? Depois dele, a gente teve um mais intenso entre 2015 e 2016, mais ou menos, mas nada que se comparasse a esse El Niño de 97 e 98. Tá? Não sei se você precisa ter um olhinho melhor, assim, um olho bom, para perceber que até a década de 70, até 1975, 76 mais ou menos, dá a impressão de que as laninhas eram mais intensas do que os El Niños. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Tá? E depois de 1976, para ser mais preciso, dá uma virada. Né? A gente parece dar essa impressão de que os El Niños são mais intensos do que as laninhas. Tá? Deixa eu mostrar aqui a tabela para mostrar para vocês
os trimestres móveis? Aqui. Ó. Então, desde 1950. Aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Né? Esses são os trimestres, os chamados trimestres móveis. E a região, então, é dos 5 norte a 5 sul, 170, 170 a 120 oeste. Esse quadrado ali no Pacífico. Pego toda essa região, a temperatura média da superfície do mar tem que estar pelo menos 0,5 por 5 trimestres móveis consecutivos. Então, onde ele colocar em vermelho aí, é ano de El Ninho, é período de El Ninho. Onde ele coloca azul, é Laninha, e onde ele não coloca nada, é neutro. Tá? Então, vamos para um período mais recente aqui. Deixa eu ver se eu acho um dado aqui. Que às vezes aparece 0,5, ó. Pega aqui 1993. Aqui, ó, tem o 0,7 e 0,7 positivo, perceberam? Então, falar, acima de 0,5 já é El Ninho. Não. Isso tem que acontecer por 5 trimestres móveis consecutivos ininterruptos. Tá? Então, eu tive aqui 2 trimestres móveis em 1993 que bateu a casa de 0,7, a anomalia de temperatura. Mas foram só 2 trimestres, então isso não é considerado situação de El Ninho, isso é considerado neutralidade. Tá? Então, a gente só vai considerar como El Ninho 5 trimestres móveis consecutivos. É por isso que o meteorologista demora tanto para confirmar a ocorrência de El Ninho. E é muito comum que a hora que ele é confirmado, ele já está acabando. Aí perde a graça. Oi? Eu não entendi direito esse trimestre. Uhum. Não sei. Ah, então, dezembro, janeiro, fevereiro. É um trimestre. Sim. Aí, o próximo trimestre móvel, o que seria? Eu tiro o primeiro mês do trimestre móvel anterior e coloco o próximo do mês seguinte. Então, dezembro, janeiro, fevereiro. É para contrastar com o trimestre comum. Então, a gente considera como trimestre normal. Janeiro, fevereiro, março. E aí, depois, abril, maio, junho. Depois, agosto, setembro, outubro. Depois, julho, agosto, setembro. Depois, outubro, novembro e dezembro. É isso que nós chamamos de trimestre habitual. O trimestre móvel é essa característica estatística, né? De tirar o mês anterior e colocar o seguinte na conta. Mas para fazer tirar a média da temperatura desses 3 meses. Então, a média da temperatura de dezembro, janeiro, fevereiro. Depois, a média da temperatura de janeiro, fevereiro, março. Depois, a média da temperatura de fevereiro, março, abril. Depois, a média da temperatura de março, abril, maio. Entendi, média da temperatura. Mas essa média, esse 0,5 é temperatura? Acima da média. 0,5 acima da média. Então, por exemplo, se costuma dar 30 graus na região, 30,5. Isso. 0,4. Isso. Exato. Tá. Exato. Agora entendi. Tá? Então, se a média é... Oi? Eu estava vendo o quadro. Aham. Estava achando muito baixo. Não, isso é a anomalia, ou seja, o acima ou abaixo da média, o quanto que aumentou ou diminuiu em relação à média. Certo. Tá? Então, quer dizer que se naquela região a média é 20 graus, Uhum. houve uma anomalia naquele trimestre móvel, em torno de, vamos dizer assim, menos 6, como está aqui, menos 8, naquele ano. Isso aí significa que se mantiver sempre abaixo, vai ser lá. Isso, exatamente. Se tiver positivo, vai ser El Ninho? Vai ser El Ninho. Pelo menos meio grau de diferença. Tá? Então aqui você... Então a climatologista tem que avaliar 3 vezes. Para poder dizer se é o El Ninho que vai governar o ano ou é o Laninha. Na verdade vai ser 6, né? Porque são 5 trimestres consecutivos. Então vamos pegar aqui, ó. Então é desde que deixou o último El Ninho, desde que eu estou fazendo com a minha visão de ler, né?
Então, desde que deixou o último El Niño, vamos dizer que o ano passado foi. Ah, Aí ele começa a fazer essa contagem para ver se o ano, se 2021 vai ser. Vamos dizer, 2020 é o. Ele vai começar a fazer essa contagem para ver se 2021 vai ser Laninha a partir de quando? De setembro? não, o tempo todo. O tempo todo, ó. Observa aqui que para 2020, aqui na tabela, o trimestre móvel junho, julho e agosto não tem ainda o dado, porque agosto ainda não terminou, Sim. né? Eu tenho o dado para maio, junho e julho, que deu menos 0,2, tá? É. Então, se eu tiver para esses 5 trimestres, então, dezembro, janeiro, fevereiro, para esses 5 quadrinhos aqui consecutivos, então seria, vamos pegar aqui, ó, de dezembro até junho. Então, eu pegaria dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, na prática, eu preciso aí de 7 meses para conseguir confirmar um El Niño. Mas de dezembro até junho, por exemplo. Ou de janeiro até julho. Ou de fevereiro até agosto. Tá? Então, na realidade, desculpa aí, pode ser que eu não entendi. Na realidade, eu confio um fato que já aconteceu, ou eu prever algo que vai acontecer. Eu confirmo um fato que já aconteceu. Para dizer para todo mundo que o ano que foi governado pelo Brasil, hoje eu estou fazendo essa contagem para dizer que o ano que vem vai ser lá. Não, do passado. Você sempre olhando pro passado. É muito... Então, eu só vou saber se realmente o que aconteceu no país agora em 2020, um exemplo. Quando chegar em 2020, eu vou saber isso. Isso. É sempre retrospectivo. É possível... Não. É possível, por simulação, assim como a gente faz simulação para previsão do tempo, é possível fazer simulação oceânica. Para imaginar que o próximo mês vai se manter essa tendência mais quente ou vai se reverter para uma tendência mais fria, mas a gente ainda não tem tecnologia e conhecimento para realmente prever um El Niño da mesma forma que a gente consegue fazer previsão de tempo. Então, é muito difícil. Desculpa que eu vou insistir nisso, porque eu pensava que aquela reunião do clima que o Charles fala todo ano, que participou de uma reunião do clima todo ano, e que o ano que vem isso vai ser aquilo, vai ser aquilo, que as temperaturas não sei o que, eles falam isso mesmo no jornal. Então, Sim. Não é muito seguro. Não é que é ficção, não é seguro. A previsão não é segura. A gente não tem tecnologia e conhecimento suficiente para fazer uma previsão segura do jeito que a gente consegue fazer uma previsão de geada, não, de frente fria. Não conseguimos fazer isso ainda. O que a gente tem é que... Exato. Por isso que se erra muito. Por isso que se erra muito previsão de El Niño e Laninha, porque é difícil mesmo prever. O que a gente tem é o seguinte, ó. Eu tive aqui, né, o verão de 2019 para 2020 foi uma situação de El Niño, pelo que a gente está olhando aqui na tabela. Então, eu posso imaginar que por teleconexões eu vou ter um restante do ano um pouco mais quente do que a média, ou seja, porque a atmosfera ela acumulou mais energia durante esse período. Então, eu vou ter um inverno, uma primavera que não serão tão frios assim. Isso o meteorologista faz. Então, a partir da ocorrência de um El Niño, eu consigo fazer uma previsão pro restante do ano, mas não por causa do El Niño, e sim pela energia que foi acumulada na atmosfera em decorrência do El Niño. Tá? Mas a previsão do El Niño e da Laninha em si é muito difícil. É muito difícil. Tá? Porque a gente não sabe o que causa ele. Se a gente soubesse o que causasse ele... Oi? Eles não vão no jornal para dizer assim, olha, vocês lembram que no início do ano eu disse que esse ano eu ia ter seu que é governado e tal, mas eu digo que na realidade foi lá. Pois é, porque é difícil mesmo a gente fazer essa previsão. Por isso que eles erram tanto. Se a gente soubesse o que causa o El Niño e Laninha, tudo bem, mas a gente não sabe o que causa. Então a gente não consegue jogar isso no computador para ele simular. A gente só consegue saber que ele está acontecendo quando ele já está acontecendo. A gente só consegue saber que ele aconteceu quando ele já acabou, às vezes. Mas fazer essa previsão, cara, é muito difícil. Se a gente soubesse o que causa ele, ok. Mas a gente não sabe o que causa, então fica bem difícil.
Entendi. Muito interessante. Louco, né? Bem Hoje eu difícil, aprendi uma coisa que pra mim era totalmente perfeito. né? Era quase uma crua. A pessoa Aham. que vem, nós vamos lutar sobre esse feito. Eles fazem o que quiser, cara. Sim, mas é muito difícil prever El Ninho, cara. Muito difícil acertar. A gente não sabe o que... Ah, eu tô vendo aqui a direção aqui da célula de Walker, ela tá nesse sentido, então vai se manter. Não tem como saber se isso vai se manter? Assim, é bem difícil de prever El Ninho. Tá ok. Nada. Aí saiu do meu slide aqui, vou ter que fechar e abrir de novo, pera. Abre, desgraça. Agora foi. Ah, eu preciso formatar esse computador. Ele tá horroroso. Agora vai. Por fim, a gente tem um que é chamado El Ninho de longo prazo, que seria a chamada oscilação decadal do Pacífico, em inglês com a sigla PDO, de Pacific Decadal Oscillation, tá? Que seriam fases em que eu tenho uma maior ocorrência de El Ninhos e maior ocorrência de Laninhas. Aqui a gente tem o índice dos El Ninho e de Laninhas do ano 1900 até o ano de 2003, tá? Que pegou o quarto relatório do IPCC, essa figura, tá? Então, a gente nota também, assim como a gente não sabe por que acontece o El Ninho e Laninha, a gente não sabe muito menos ainda por que a gente tem essas oscilações de prazo maior. Então, tem épocas da vida do planeta que tem mais Laninha acontecendo do que El Ninho. E tem épocas que tem mais El Ninho acontecendo do que Laninha, tá? Isso, pessoal, para várias outras oscilações que tem no planeta. Também tem a oscilação do Atlântico Norte, que também tem é parecido com El Ninho, mas acontece no Atlântico Norte. Entre vários oceanos, aí você vai ter esse tipo de oscilação, tá? Então, isso acontece num prazo mais longo também. Então, assim como eu tenho ano de El Ninho e ano de Laninha, eu tenho décadas e, eventualmente, até séculos que predomina El Ninho e outros que predomina Laninha. Então, para o século XX, foi esse o quadro que aconteceu. O que a gente nota é que a primeira metade do século XX, até mais ou menos 1940, mais ou menos, a gente teve uma predominância de El Ninhos em relação a Laninhas, que é o que a gente chama de fase quente da oscilação decadal do Pacífico. Entre 1940 e 1976, para ser mais preciso, a gente teve muito mais Laninhas do que El Ninhos, tá? Então a gente estava na chamada fase fria da oscilação decadal do Pacífico. De 76 até 98, que foi o El Ninho mais forte do século, a gente estava em outra fase quente, tá? E ao que tudo indica, a partir de 1998, que a gente não teve mais esse El Ninho tão intenso, a gente teve 2015, foi bem intensão, mas nada que se comparasse realmente a 98, e tipo, os outros El Ninhos que aconteceram depois de 98 foram bem mais fracos, tá? Então há quem diga que nós estaríamos aí de 1998 para cá, já numa fase fria da oscilação decadal do Pacífico. Então percebam que mais ou menos a cada 25, 30 anos, mais ou menos, a gente tem essas viradas, tá? A gente sai de uma época mais fria e vai em direção a uma época mais quente. E percebam também que essa virada é repentina, tá? Então, na década de 40, de repente, era muito quente, começou a ficar muito frio. Na década de 70, era muito frio e, de repente, começou a ficar muito quente. Talvez os antigos tenham esse tipo de memória. Assim, os nossos pais, nossos avós falaram, não, realmente, década de 70 era mais fria, década de 60, 70 era mais fria e depois ficou mais quente. Sim, a gente estava numa fase fria da oscilação decadal do Pacífico e passou para uma fase mais quente. Tá? Só que se você for observar, é justamente esse movimento da temperatura
né, que é considerado aí, né, a prova do aquecimento global. Sabe? Esse aquecimento que a gente teve a partir da década de 70. Tá? A evolução das temperaturas, na hora que a gente for falar, fazer a aula sobre aquecimento global, vocês vão ver isso. O gráfico de temperatura, né, do século XX, ele mostra justamente isso. Né? A primeira metade do século XX mais quente, entre as décadas de 40 e 70 mais frio, e depois no final da década de 70 fica mais quente. Tá, mas como isso, se a emissão de combustíveis fósseis, ela foi só crescendo nesse período. Tá, se tá só aumentando a emissão de combustíveis fósseis, por que eu tenho essas swingadas da temperatura? Tá? E se você for observar, então, a temperatura global, a temperatura média global, ela meio que obedece essa ciclicidade de El Niño e Laninha. Tá? Essa ciclicidade da oscilação decadal do Pacífico. Então, até que ponto, né, a gente poderia realmente atribuir às atividades industriais humanas, sendo que a gente tem um fenômeno de muito maior monta, que é a oscilação decadal do Pacífico, aí, né, com esse mesmo movimento de temperatura em nível global. Certo até aqui, crianças? Ok? Professor, Diga. a amplitude da oscilação do Pacífico é de 4 graus. É pouca, né? Não, esse aqui é o índice. Esse aqui é um índice. Eu não sei explicar como é que se calcula esse índice. Tá? Não é só temperatura isso daqui. Isso aqui é um índice de vento também, de temperatura e direção de vento. Não sei como é que se calcula esse índice. Tem que, mas não é um negócio simples de calcular, não. Tá, mas eu tava achando que a temperatura mudança só ia 2 graus, menos 2 graus de temperatura. Talvez até menos do que isso já é suficiente para explicar essa mudança. Tipo, o que a gente nota ali na tabela, tipo, o chamado El Niño do século foi 98, deu coisa de 1,7 acima da média. Então é bem pouco. Bem poucos graus já dá essa mudança bem significativa. Tá? Obrigado. Nada. Seguinte, crianças, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a atividadezinha das cartas sinóticas, tá? Coloquei para vocês ali no Moodle as 4 cartas que vocês vão ter que analisar. Uma situação de primavera, uma situação de verão, uma situação de outono, uma situação de inverno. Tá? O que vocês vão ter que fazer lá? Tá? Eu vou mostrando aqui a carta sinótica para vocês, eu vou mostrar a carta para vocês, quais são as entidades que vocês têm que observar. Eu quero que vocês façam a previsão do tempo para Buenos Aires, Florianópolis e João Pessoa. Para cada uma das 3 cartas. Tá? Vocês vão fazer isso em grupos de 4 elementos. Deixa eu mostrar aqui para vocês a carta de hoje. Vamos ver o que nós temos de interessante. Parece que na carta de hoje não tinha nada muito interessante, cara. Aqui. Tá. Então isso daqui é uma carta sinótica. Tá? A carta de situação de hoje. Quais são algumas entidades que nós temos nela? Eu acho melhor eu copiar isso daqui e botar no slide, que aí vocês vão conseguir ver a setinha. Peraí. Tá. Eu peguei a carta de hoje, então eu vou... Joguei no slide aqui. Ó. Então aqui a gente tem a carta da América do Sul. Tá? A gente já tinha visto em aulas anteriores que a linha a linha azul com os triangulinhos azuis é frente fria. A linha vermelha com os semicírculos vermelhos é frente quente. Essa linha aqui alternada, que tem os triângulozinhos azuis com os circulinhos vermelhos, é frente estacionária, então a frente está parada, tá? Área de alta pressão, aqui nós temos uma área de alta pressão aqui de 1034 sobre o Atlântico. Temos aqui uma área de 1024 sobre o Pacífico, tá suave, não tá muito forte não. E as áreas de baixa pressão aqui, algumas áreas de baixa pressão aqui sobre a América do Sul, aqui no meião da América do Sul, aqui na Amazônia, também tá 1010, tá? A gente tem aqui, ao norte da América do Sul, a zona de convergência intertropical,
que é uma convergência dos alísios, tá? E temos aqui também duas ondas tropicais, que é o pré-furacão, né, que a gente tinha visto, já está na estação de furacão do hemisfério norte, tá? Como é que você vai fazer isso? Tá? Você sabe que, por exemplo, a área de baixa pressão é previsão de chuva, porque o ar está subindo, está formando nuvens. A área de alta pressão é tempo estável, tá? Passagem de frente fria significa que vai esfriar e vai chover. Zona de convergência intertropical, isso é nebulosidade, então isso também traz chuva para a região amazônica, tá? Então a ideia que vocês façam é pegar as cartas e ter esse primeiro olhar sobre elas e identificar essas entidades meteorológicas que tem sobre a carta. A partir daí, você vai interpretar o que significa cada uma dessas entidades. Aqui não tem nessa carta, mas existe uma outra entidade meteorológica que vai aparecer nas cartas para vocês também, que é a linha de instabilidade. A linha de instabilidade é um tracejadinho, são 3, 4 pontinhos assim, como se fosse código Morse mesmo, 3, 4 tracinhos, né, mostrando ali também uma banda de nebulosidade. Então isso também é chuva, tá? Se aparecer também algo semelhante aqui à zona de convergência intertropical, aparecer aqui sobre a América do Sul, isso é comum no verão, isso é a zona de convergência do Atlântico Sul, então isso traz chuva também. Então como é que você vai fazer a previsão? Você vai pegar ali a cidade, vamos supor, Florianópolis. Florianópolis, nesse dia está sob a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, então temos previsão de chuva para hoje, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Um negócio bem simples, cara. 2, 3 linhas para cada uma das cidades, tá? No primeiro momento que vocês forem pegar essa carta, cara, vocês vão quebrar a cabeça falando, meu Deus do céu, isso é impossível de fazer, tá? Mas a ideia é isso mesmo, que eu quero que vocês adquiram esse feeling do meteorologista, da gente conseguir olhar para uma carta e pouco a pouco ir entendendo o que significam cada uma dessas entidades, tá? Outra coisa interessante para vocês notarem também, as barbelas de vento, tá? Vocês notam aqui pelo litoral, não sei se vocês estão conseguindo ver uns tracinhos aqui, tá? Esses tracinhos aqui, eles falam sobre a direção e a intensidade do vento. Então, se a barrinha, ela tá saindo do continente indo em direção ao oceano, então ela tá indicando esse o sentido do vento. Então, o vento está indo do continente para o oceano. Se fosse o contrário, tá? Aqui não tem nenhuma situação contrária, mas se tivesse aqui a barrinha para dentro do continente, isso significa que o vento está soprando do oceano para continente. Isso também pode te ajudar na previsão de chuva, tá? Previsão de umidade, tá? Quanto mais tracinhos tiver, mais intenso vai estar o vento, tá ok? Dificilmente vocês vão conseguir fazer isso sem a supervisão da professora e do monitor, tá? Não porque vocês não tenham conhecimento para isso, mas é porque esse primeiro contato ele é difícil mesmo, tá? Então a ideia é que vocês peguem essas cartas, comecem a discutir e vão entrando em contato comigo, né? Tanto nos horários de plantão, entrando em contato com o monitor também, que ele está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Acho que por hoje então é só, crianças. Alguém tem alguma questão? Eu tenho uma questão. Diga. Como eu não sou da turma, se alguém quiser me adicionar em algum grupo, eu vou deixar meu contato. Tá. E eu ia falar, e quem que é o monitor? Porque eu não lembro se eu cheguei a anotar o contato do monitor, caso eu tenha que fazer sozinha. Eu vou colocar aqui. Professor, Oi. fazer sozinha, pode ser? Pode. Tá certo, obrigado. Nada. É grupos de até 4 elementos, tá? Então, quem quiser fazer de 1, de 2, de 3, tranquilo, tá? Eu coloquei aqui o contato do monitor para vocês, tá? O professor tem uma dúvida que talvez possa ser respondida abrindo o arquivo que ainda não fiz, ok. Para fazer a previsão de que data? Da data que é dessa carta. Eu dei para vocês uma carta de primavera, uma carta de verão, uma carta de outono e uma carta de inverno. Não coloquei as datas de propósito, porque às vezes vocês podem se lembrar do evento e conseguir não fazer a previsão, né? Fazer a previsão de acordo com o que vocês lembram, né? Então só tô dizendo que é uma situação de verão, que é uma situação de primavera, tá?
Então, se eu digo, essa carta é do verão, então dá para você intuir que você vai ver uma zona de convergência do Atlântico Sul, você vai intuir que vai ser um dia mais quente, tá? Se eu tô dizendo que é uma situação de inverno aquilo, você tá vendo um baita anticiclone vindo do sul, ali do oeste, isso significa que isso é um anticiclone frio, isso é uma frente fria, isso é uma massa de ar frio chegando, tá? Então, tendo em mente quais são os processos meteorológicos que ocorrem em cada uma das estações do ano, analisando essas entidades meteorológicas que tem ali nas cartas, tá? Então, tem as 4 cartas ali disponíveis para vocês ali no Moodle, ok? Tá? Então, a ideia é que vocês vão pegando essas cartas, a data para entrega fica para o dia 17 de setembro, até as 23h59, para postagem ali no Moodle. Tá bom? Professora, Oi. é 4 cartas. Isso. Inverno, verão, Inverno, verão, primavera e outono. outono. E 3 cidades. Então, são 4 em 3 cidades. Isso. Você vai ver ali onde é que elas estão localizadas. Deixa eu mostrar aqui na carta. Compartilhar aqui de novo. Aqui, Buenos Aires é fácil de achar, que ele tá aqui no Rio da Prata, né? Floripa tá nessa divisãozinha aqui entre o setor A e o setor B do oceano, tá? E João Pessoa é essa parte mais proeminente aqui do litoral do Nordeste, aqui nesse setor F. Tá? Então, essas 3 cidades aí, você vai observar o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo no entorno para você saber qual é a unidade aerológica que está acontecendo sobre essa região. Certo? Fechou, crianças? Então, essa é a ideia para hoje. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, e vão surgir bastante dúvidas enquanto vocês estiverem fazendo essa interpretação, vão me procurando no horário de plantão. Quem não conseguir fazer com o plantão, nos horários de plantão, marca um outro horário alternativo, tá? Ou entrando em contato com o monitor também, tá? Ao longo da semana, a gente dá dessas 2 semanas, se vocês vão ter para fazer essa atividade, tá? Dá para fazer tranquilinho, ok? Beijo, beijo, crianças! E até semana que vem. Diga. Até semana que vem, professora. Bom fim de semana. Falou! Professora, pode repetir a data? Dia 17 de setembro, até as 23h59, a postagem no Moodle. Ah, beleza. Não vai precisar apresentar, não. Não. Só a redação das respostas ali, só sem apresentar, sem nada. Aquele papel, a pessoa fica pra isso. Não. O papel é para outra atividade ainda. É. Essa aí é só no computador. Vocês não vão precisar desenhar nada. Vocês só vão precisar responder redigir essa previsão, tá? O papel milimetrado é para os climogramas. A gente vai fazer isso daqui a 1 semana ou 2. Tá? Tá ótimo, professor. Eu acho que eu vou formar em tudo. Vamos, Deus quiser. Obrigado. Fechou, meu anjo. Até. Boa semana para vocês, crianças.